Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje nós vamos ter mais uma aula de introdução à química. Vamos aprender como faz o cálculo das partículas atômicas. Se você já gostou desse tema, clica no joinha e vamos para a aula. Antes da gente começar a calcular as partículas atômicas, vamos recordar um pouquinho sobre o átomo. E eu já falei para vocês em outra aula, que está aqui no card, que o átomo é a partícula, a menor partícula da matéria, que mantém as mesmas propriedades da matéria, é composta por três elementos principais. Os prótons, que apresentam carga elétrica positiva, os nêutrons, que não têm carga nula ou zero, e os elétrons, que têm carga negativa. Bom, os prótons e os nêutrons são as maiores partículas do átomo. Então eles têm uma unidade de medida de massa. O nêutron também, uma unidade de massa. Já os elétrons, eles são tão pequenos, a massa é tão pequenininha, cerca de 2.000 vezes, quase 2.000 vezes menor que das outras partículas, que a gente não considera que ele tenha alguma massa. Então, praticamente, a quantidade de massa ou a massa do átomo está relacionada à soma desses dois elementos. Então, a gente tem a massa total do átomo somente juntando as massas dos prótons e dos nêutrons. Bom, vamos lembrar, os átomos também estão organizados lá na tabela periódica em ordem crescente do que nós chamamos de número atômico. Esse número atômico é representado pela letra Z. E quem é o Z? Quem é o número atômico do átomo? O número atômico do átomo corresponde ao número de prótons. Isso quando o átomo está na sua fase estável, né? Quando ele não perdeu nem ganhou nenhum elétron. Então, o número de prótons corresponde ao número atômico. E o número de massa corresponde à massa do átomo, que nós representamos pela letra maiúscula A, corresponde à somatória dos números de prótons e nêutrons. Então, recapitulando, átomo tem três partículas principais, os prótons e os nêutrons são os únicos que têm alguma massa considerável para esse átomo, os elétrons têm massa desprezível, todo átomo, todos os elementos estão organizados na tabela periódica em ordem crescente do número atômico, que a gente representa pela letra Z, que corresponde ao número de prótons. E quando o átomo está estável, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Portanto, naturalmente, o átomo é neutro, porque a quantidade de carga positiva é igual a negativa. A gente falou sobre isso na outra aula sobre átomos. Já a massa total do átomo, que nós representamos pela letra A, é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons que estão lá no núcleo do átomo. Agora vamos ver como calcular a quantidade de partículas em cada átomo. Então vamos lá, gente. Se nós olharmos na tabela periódica, aquele monte de quadradinho tem informações ali muito valiosas para nós. Isso também já tem lá na nossa aula de tabela periódica. Aqui em roxo fica o símbolo do elemento. O Z, como eu acabei de falar para vocês, é o número atômico. O A é o número de massa total aí desse átomo. Bom, então o Z, que é o número atômico, é exatamente o número de prótons. E quando esse átomo está estável, é também o número de elétrons. Quando eu não estiver falando de íons, eu estou falando do átomo em sua constituição fundamental. Então, o número atômico corresponde ao número de prótons e, consequentemente, ao número de elétrons. E o A, eu falei para vocês agora há pouco, que é a soma
da quantidade dos dois elementos que tem mais massa no átomo, que é a somatória dos prótons mais os nêutrons. Então, eu vou considerar uma formulinha matemática. O número de massa é exatamente igual ao meu número atômico mais a quantidade de nêutrons. E essa formulinha que nós temos aqui é a que nós vamos utilizar toda vez que precisarmos calcular a quantidade de partículas atômicas. E aqui do lado eu coloquei um exemplo para vocês. Eu peguei o átomo de sódio, símbolo Na, e a gente sempre vai representar dessa forma. O símbolo, em cima, a quantidade, um número maior, que seria a nossa massa, e embaixo um número menor, que é o nosso número atômico. E a partir desses dados, nós vamos ter que calcular número atômico, número de nêutrons, número de elétrons e a massa. Bom, nós já temos duas informações necessárias aqui. O número atômico, nós já sabemos que é 11. A massa, nós já sabemos que é 23. E eu falei para vocês que o número atômico corresponde ao número de prótons e, consequentemente, ao número de elétrons. Então, esse átomo contém 11 elétrons. O que nós precisamos saber agora é o número de nêutrons. E para isso eu vou usar a formulinha. Massa igual número atômico mais nêutrons. Uma equação simples de primeiro grau. Então aqui eu vou substituir os valores. 23 é igual a 11 mais o meu N, que é exatamente o que eu preciso achar. Usando a regra matemática, eu vou isolar esse valor, que é o que eu quero. Então, eu vou passar esse número para o outro lado, com operação inversa. 23 menos 11 é igual ao meu número de nêutrons. Aí, eu vou lá no cantinho e faço minha conta. Então, o número de nêutrons do átomo de sódio é 12. Muito difícil? Vamos a mais um exemplo aí para vocês realmente fixarem esse conteúdo. Bom, gente, mais dois exemplos para a gente entender como que calcula as partículas do átomo. Então, primeiro exemplo, o carbono, que está representado aqui pela letra C, pelo símbolo C, em cima um número grande, embaixo um número menor. E o número maior, que é esse aqui, corresponde à massa do carbono. Então, o meu A é 12. O número de baixo corresponde ao número atômico. E o número atômico, falei para vocês, que corresponde à quantidade de prótons. Então, o átomo de carbono tem 6 prótons. E, consequentemente, 6 elétrons também. O que nos resta saber é a quantidade de nêutrons. E aí a gente volta para a fórmula de cálculo de partículas atômicas. Massa igual número atômico mais nêutrons. Eu tenho esses valores, 6 mais o nêutron. Isolando aqui, eu tenho 12 menos 6, portanto, meu número de nêutrons de carbono é 6 também. Isso sempre considerando o átomo em seu estado fundamental, eletricamente neutro. Outro exemplo, o iodo de símbolo I. Nós temos aqui em cima 126, que corresponde à massa, 53, que é o meu número atômico. E aí corresponde ao Z e, consequentemente, ao meu número de elétrons. Só falta descobrir os nêutrons. Vamos à formulinha. Então, no final, eu tenho aqui 73 nêutrons no átomo de iodo. Bom, pessoal, então agora, para a gente finalizar, a Corujinha vai mandar um exercício para a gente aí. Fica ligado! Voltei, pessoal.
conseguiram resolver esse exercício proposto pela corujinha? Bom, eu coloquei aqui o exercício para a gente poder resolver. Bom, ele diz o seguinte: um átomo é constituído por 28 elétrons, vamos já separar as informações que a gente precisa, e 50 é o seu número de massa. Ele quer que a gente determine a quantidade de nêutrons e o número atômico. Então vamos lá. A quantidade de elétrons aqui é 28. A massa é 50. Ele quer saber o número de nêutrons e o número atômico, que é o Z. E a gente viu agora há pouco que o meu número atômico corresponde à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. Portanto, o Z desse átomo também é 28. E o N, que é o número de nêutrons, a gente não consegue identificar logo de cara, mas tem aquela formulinha que ajuda a gente a descobrir. A massa corresponde ao número de nêutrons mais o número de prótons, número atômico. E nós temos essas informações. 50 igual ao número de nêutrons mais 28. Isolando o N, eu tenho 50 menos 28. Então, meu N é igual, portanto, fazendo a conta aqui, o meu N é 22. Então, eu consegui determinar o número de nêutrons e o número atômico que a corujinha pediu aí nesse exercício. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre cálculo de partículas atômicas. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Essa aula é ideal para alunos de ensino fundamental 2 e revisão para vestibulandos e alunos de ensino médio. Bons estudos e até a próxima aula!